Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, oferecimento da 1xBet, a 1xBet que é parceiraça do canal, atenção vascaínos, do Ave Mais, de toda a plataforma do canal. Você tem aqui no Ave Mais também a aposta dobrada, você tem com a palavra Ave Mais. Primeiro comentário aqui, você tem um link, vai lá, faz o seu cadastro, você fazendo o seu cadastro, você tem direito a fazer suas apostas. Na sua primeira aposta, se você quiser usar a palavra Ave Mais, você vai dobrar a sua aposta. Olha só que maravilha. Você ganha um dinheiro porque você dobra, tendo mais condição de dobrar a sua grana. Colocou R$100, vai para 200. Colocou 200, vai para 400. E a 1xBet paga bem, paga rápido. A 1xBet é parceira do canal Ave Mais. Bom, e foi anunciado ontem, apesar do presidente Jorge Salgado ter dito na entrevista coletiva que tinha assinado o contrato, muita gente criticando, dizendo que ele não deveria falar. Ora bola, gente. Já estava certo, faltava só a assinatura, não precisava desse suspense todo. Alex Teixeira é jogador do Vasco, jogador contratado pelo Vasco. E olha, como eu falei aqui na semana, eu acho que a contratação do Alex Teixeira, ela vai por duas vertentes. A primeira vertente, é claro, a vertente técnica, a vertente de capacidade que ele ainda tem com 32 anos. Um jogador que muita gente diz, eu não vejo já há um bom tempo. Esse tipo de jogador você não precisa ver. Alex Teixeira, queiram ou não queiram o Zante, é um jogador diferente. É um jogador que não é o mesmo de 13 anos atrás, quando saiu aqui em 2009, mas é um jogador que mantém a capacidade, o talento, o melhor posicionamento, experiente. Vai ser muito importante para os jovens que estão subindo, porque ele já é um veterano, sim, com 32 anos, já é um jogador um pouco mais velho. Engraçado, né? O tempo passa. Então, pelo aspecto técnico, pelo aspecto anímico, é um cara que está com muita vontade, pedindo para fazer exame, para estar 100%, pedindo para treinar, já querendo estar com o grupo. É um jogador muito, muito importante. E pelo lado mercadológico, porque é o recado que o Vasco dá em relação à sua postura de contratar e de pensar grande. O Vasco dispensa jogadores que não deram certo, e acho que nesse ponto o Carlos Brasil tem sido muito bom, tem sido brilhante nesse trabalho, porque a crítica, ela existe, mas é uma situação premeditada, porque você sabe que quando você faz contratações, muitas podem não dar certo. O próprio Carlos Brasil me disse isso uma vez. Normalmente 30% é o erro, é o que vai dar de errado. Se der tudo certo, maravilha. Já citei essa semana aqui os casos de Maxi Lopes, Leandro Castan, que jogaram um bom futebol no Vasco, e o Vinícius Araújo, que tinha jogado na Europa, jogou no Cruzeiro em alto nível, seleção brasileira, que não deu certo no Vasco. Então, acho que a saída do Vitinho, a saída do Bruno Nazário, a possível saída por empréstimo dos meninos Vinícius, Laranjeira, jogadores que não dão mais certo no Vasco, o Lucas Oliveira, agora o Zé Santos treinando à parte, são correções de rota. É de você inchar o elenco numa necessidade e agora conseguir retrair o elenco com jogadores que deram certo, porque nessa matemática, Thiago Rodrigues, Juan Quinteiro, Anderson Conceição, o próprio Edmar, Yuri Lara, Palácios, Raniel, Getúlio, a gente não pode negar que não é essa tragédia toda, longe de ser um jogador fora de série, mas esses jogadores podem ser mantidos no elenco. E aí o Vasco reforça e traz o Alex Teixeira. Precisa contratar mais? Precisa. Mas atrelado a essa questão do Alex Teixeira, que é algo que dá muito otimismo ao torcedor, que dá muita vibração positiva ao torcedor. Você vê nas redes sociais o torcedor do Vasco feliz, porque é uma contratação que o Vasco não faz há muito tempo, um jogador desse nível, desse naipe, e principalmente pela identidade que o Alex Teixeira tem com o Vasco. É cria da casa, é um jogador criado em São Januário, isso tudo anima o torcedor. O plano de sócios aumenta, e ontem aconteceu a audiência pública com a presença do presidente Jorge Salgado, do vice-presidente Carlos Roberto Osório e do VP jurídico José Cândido Bulhões, o Zeca Bulhões.
Eu estava no meio da gravação do AV News, não consegui ver, mas depois parei e vi. E olha, eu acho que foi uma bola muito dentro da comunicação do Vasco, da área de relações públicas e de quem participou o que aconteceu ontem. Foi uma excelente entrevista. Eu considero uma excelente entrevista. O Carlos Roberto Osório é um fora de série orador, um cara que conhece muito do assunto, que tem uma linguagem muito fácil, mas acho que fundamental foi a presença do Zeca Bulhões, porque o vice-jurídico, ele tem um perfil jovem, é um cara que, diferente dos antigos, dos mais velhos dirigentes, não passa aquela coisa de, esse cara aí, com aquele mesmo discurso. O próprio Osório, porque o Osório, ele é terrível, né? Ele consegue ter um discurso que te convence. Mas o Osório, até de alguma maneira, desgasta um pouco a imagem, porque ele está sempre botando a cara a tapa. E nesse ponto, ele é muito bom. Acho que um dirigente como ele vem faltando ao Vasco nos últimos anos. Alguém que abrace causas junto à CBF, abrace causas junto ao Maracanã, abrace causas agora da SAF, que vem para dar entrevista sempre que eu solicito aqui no canal, e não é por isso não, ele está sempre aberto, está sempre solícito, está sempre querendo esclarecer. Então, eu acho que é um cara que, sei lá, até para frente, ele hoje, para mim, é o presidente efetivo do Vasco. O presidente Jorge Salgado tem a sua maneira de gerir. É mais na dele, mais quietão. Ontem apareceu muito pouco, mas a presença do presidente também é sentida. Tem que estar ali, tem que botar a cara a tapa. Mas o Osório é um cara que tem uma retórica muito boa, mas como já sabe muito discurso, passa um pouco daquela impressão de discurso montado, que não é. Ele ontem deu bons exemplos, ele ontem estava num humor ótimo, colocando em cima do rival, falando, enfim. Mas o Zé Cândido Bulhões é muito bom, foi o cara que viajou com o presidente Jorge Salgado para os Estados Unidos para o primeiro contato com os executivos da 777. Conhece bem os meandros, fala bem, consegue ter poder de convencimento e, acima de tudo, argumentou, mostrou claramente os benefícios da SAF, tirou a dúvida dos torcedores. Acho que a entrevista foi muito boa. Tem aí 15 dias, teoricamente, se a AGE for no dia 30, para que se tenha uma definição do futuro do Vasco. E olha, eu tenho informações aqui muito concretas de que a coisa é muito grande, gente. O projeto é enorme e o Vasco precisa dar um salto de qualidade. O Vasco precisa mostrar que não é só o Alex Teixeira que vem. O Vasco precisa ter força para voltar a ser essa representatividade, cara. O Vasco é um clube que tem uma enorme força. Eu ontem dei uma notícia no final do News que, infelizmente, as pessoas não percebem isso. O Vasco ia ser multado em R$20 mil por conta de gritos homofóbicos da sua torcida numa manifestação do rival, que está se incomodando muito com o Vasco, muito, mas muito mesmo, que pegou um vídeo da torcida e mandou, fez uma denúncia ao Tribunal de Justiça Desportiva, que puniu o Vasco. Já havia punido a torcida do Flamengo e a torcida do Fluminense da mesma forma. Mas, por conta do recurso do Dr. Marcelo Jucá, da doutora Amanda Boré, o Vasco teve a pena reduzida de 20 para 3 mil exatamente por isso, porque os próprios auditores reconheceram no Vasco essa necessidade de brigar contra isso, de brigar contra essas atrocidades. A gente teve ontem uma noite que eu considero lamentável sobre vários aspectos, de coisas que não são relacionadas ao Vasco, mas são coisas que nos assustam porque podem atingir o Vasco, podem atingir qualquer um de nós. Ontem, por exemplo, eu vendo o jogo do rival contra o Atlético Mineiro, me deparo com um mosaico gigantesco escrito Inferno. E vejo o poder público através do consórcio, sim, porque o consórcio que gere sob a batuta do poder público, negligenciar ao Vasco o uso de palavras como respeito, inclusão. Mas inferno pode. É uma mudança de paradigmas, é uma mudança radical. Ao mesmo tempo, vejo um árbitro que eu não gosto e nunca gostei, como Anderson Daronco, que para mim coloca uma mancha em termos da arbitragem brasileira. A partir do momento em que o Hulk corajosamente denuncia ameaças do Daronco a ele.
e que a leitura labial prova que Anderson Daronco deveria ser afastado, banido da arbitragem, e deveria ser aberta uma CPI da arbitragem. Porque é algo que nós reclamamos muito aqui, porque a arbitragem brasileira não gosta do Vasco. Ela privilegia poucos. O Daronco dizia, cuidado com o que você vai falar, não é meu último jogo. Por que, Daronco? Porque se o Hulk der alguma declaração, você vai prejudicar o Atlético Mineiro? Você vai prejudicar o Hulk? Onde nós estamos? E para concluir, a tentativa de agressão de um torcedor do Santos ao goleiro Cássio de costas na Vila Belmiro. Por minutos, por segundos, o Cássio não é agredido de costas. E quando que a gente vai parar com isso? E eu acho que, de alguma forma, a instituição Vasco, que luta tanto contra isso, que busca tanto a assertividade da vida, dando orgulho a todos nós, e a gente não quer ser o baluarte, a gente não quer ser o mártir da independência. O Vasco não quer ser isso, mas o Vasco segura bandeiras nos últimos anos que quase ninguém segura, quase ninguém abraça. E a gente, num momento difícil, a gente num momento complicado, a gente num momento que a gente não tem grana, que a gente precisa fazer um plano de sócios um pouco mais robusto para pagar um Alex Teixeira, que pelo coração e principalmente pelo que representa o Vasco, aceita voltar. Olha, eu vejo o futuro do Vasco, um futuro de grande perspectiva. Tem muita gente que por teimosia, tem muita gente que por falta de, talvez, inteligência, mas tem muita gente que, por duplo interesse, continua achando que o modelo que vai ser provavelmente aprovado é o pior modelo. E não é. É o melhor modelo. É um modelo de profissionais, de pessoas interessadas, de pessoas que querem, de gente com grana, de gente com poder de investimento. Como disse o Zé Cândido Bulhões ontem, o Vasco vai ter um orçamento que nunca teve em sua história. Ah, mas não é o quinto, não é o prometido. Quem disse? Ah, mas a gente quer ver o contrato. Engraçado, em alguns anos atrás, não muitos, não se pedia para ler os contratos, não se pedia para falar dos contratos. Os contratos eram sigilosos e ai de quem mexesse nos contratos. E agora os contratos precisam ser expostos, porque é um absurdo. Quando se tem claramente a noção de que contrato é algo confidencial, é sigiloso em muitos aspectos, e quem lida com isso na advocacia sabe disso. E eu acho que isso é um absurdo. É você remar contra por conta de você não estar no imbróglio. Porque o que acontece é o seguinte, com a SAF, todos vocês vão sumir. Todos vocês vão perder pelo menos o poder. O mesmo poder dos que tem hoje. Que estarão num board de 30%, ótimo. Mas que deverão ser corretos, profissionais, porque vão lidar, isso eu posso dizer a você, torcedor, vão lidar com gente séria, com gente afim, que quer ganhar dinheiro, que quer fazer lucro, que quer fazer o bem. Que abraça, por exemplo, o colégio, que abraça as tradições, que abraça especificamente no início de trabalho, no que a 777 chama de grupo do futebol, no conglomerado de futebol que ela quer, clubes com bandeiras. O Gênova é um dos clubes mais antigos da Itália. O Standard de Liège é um dos clubes mais tradicionais do futebol europeu. O Red Star é um clube de divisão inferior na França, mas dos mais antigos, com histórias tradicionais. Eu já falei aqui para vocês da movimentação do ator Ryan Reynolds, que comprou e participa da gestão de um clube na Grã-Bretanha, dos mais antigos, exatamente porque as pessoas queriam ver o clube que estava falido voltando. E essa satisfação pessoal eu posso garantir a vocês por contato com as pessoas que já foram contactadas por eles. É grande a vontade deles de fazer isso, de manter essa tradição, de ter sucesso, de ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro fazendo sucesso. E a gente precisa que o Vasco volte a ser protagonista, que o Vasco não pare no Alex Teixeira,
Que o Vasco não fique reclamando, ou então que surjam o torcedor reclamando porque Souza e Allan Kardec, ora bolas, com todo respeito. Quem são Souza e Allan Kardec? São ótimos jogadores criados na base do Vasco, mas a gente não pode chorar pitanga por isso. A vida segue. E a gente precisa respeitar os caras. Não é cobrá-los, não é achar que eles são de caráter duvidoso porque não quiser. Não, eles têm família, eles precisam de sustento. Aí eles ganharam muito dinheiro. E você, se ganhasse muito dinheiro, você não queria continuar? É uma decisão deles. Ou você abriria a mão de tudo? Então a gente precisa respeitar isso. E a gente não precisa precisar disso. Não precisa necessitar disso. Porque se a gente estiver bem financeiramente, pular de um orçamento anual de 180 milhões para mais de 550 milhões, ora bolas, sem dívida, com a dívida equacionada, a gente vai brigar com aqueles que ontem estavam no Maracanã. A gente vai fazer mosaicos bonitos. E aí eu quero ver se a gente não vai conseguir botar respeito, igualdade e inclusão. Ou se de repente a gente até pode gerir o Maracanã. Sim. Porque o poder da grana ele é importante, mas o caráter, acima de tudo, é muito importante. Ter caráter é fundamental. E acho que o Vasco continua, mesmo na pobreza, na dificuldade, tentando mostrar que tem caráter, que pode fazer diferente, mesmo na dificuldade. É um grande recado que o Vasco dá a essa sociedade a cada dia pior, a cada dia menos assertiva naquilo que faz. Numa sociedade deteriorada, em que as pessoas se matam, em que as pessoas brigam por qualquer coisa. Que quando você dá uma opinião, você tem que agredir o outro. Você não consegue discutir, você não consegue debater. Parabéns ao Vasco pela volta de Alex Teixeira. Parabéns. Alex Teixeira é um sopro de esperança. Mas eu digo aqui, eu espero que não fique no Alex Teixeira. Que o Vasco possa ser pujante novamente. Possa fazer bons times, possa dar alegria a essa imensa torcida que merece e que para o bem da sociedade precisa voltar com a sua dignidade, com os seus valores, porque eu conheço milhões de torcedores do Vasco, são todos muito iguais. Tem gente ruim também, mas tem muita gente boa, muita gente que tem nos seus conceitos diários, nos conceitos de vida diário, os mesmos conceitos do Vasco, de igualdade, de respeito, de inclusão, de ajudar o próximo, de ser contra homofobia, não gosta de homofobia, não gosta de racismo, é isso. A gente precisa levantar essas bandeiras. E você que pensa em lacração, você vai mudar a sua cabeça. Você vai entender que os seres humanos são diferentes. E para isso, sim, o Vasco precisa trazer o Alex Teixeira para valorizar a sua casa. O Vasco precisa passar com a SAF, mudar o seu nível, mudar o seu rumo. Ser um clube maior, ser um clube mais pujante, um clube com menos fofoca, um clube com menos picuinhas, um clube mais unido, um clube com a cara do Vasco. O que aconteceu ontem nesses 3 episódios me dá a certeza absoluta que quem está no caminho certo é o Vasco. Não é o seu Anderson Daronco, não é o torcedor do Santos que tenta agredir o Cássio pelas costas e nunca foi o rival. Nunca foi. A gente tem que respeitar, a gente tem que conviver, não temos que ser iguais. A gente tem que fazer o que a gente fez, dando uma placa ao Fred pela despedida dele. São gestos como esses que provam o tamanho do nosso clube. E acho que um momento como esse, torcedor do Vasco, eu peço a você, se associe, seja sócio do Vasco, apoie as causas do Vasco, vá a São Januário, quando deixarem, vamos ao Maracanã, vamos apoiar os nossos jogadores, na alegria e na tristeza, nas derrotas, aplaudir, procurar de alguma maneira dar a eles um alento. É claro que torcer faz parte, não gostar, vaiar faz parte, mas acho que a gente está num caminho muito bacana, um período bom, um momento bom, que, como eu disse há algum tempo atrás, eu espero que a gente não acorde, e não vai acordar, que esse sonho continue, que a gente possa ter momentos de alegria, momentos de tristeza, que os jovens possam ter e que a sociedade acostume, porque a gente vai mudar o nível de muita coisa do jeito que as coisas estão andando. Vai mudar. Escrevam.
a gente vai conseguir mudar muita coisa no futebol e no dia a dia de muita gente. Daqui a pouco tem o Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. Logo mais, eu tô no News. Tudo lá no canal Atenção Vascaínos. E à tarde eu estarei aqui no Ave Mais, com um boletim rápido de informações, com detalhes da viagem do Vasco, que vai viajar hoje para São Luís do Maranhão para o jogo sábado contra o Sampaio Corrêa. Grande abraço, um ótimo dia, fiquem com Deus. Vasco, acima de tudo. Tchau, turma.